Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com vocês, com essa palavra que o Senhor falou no meu coração, que se encontra em Isaías, capítulo 38, versículo 1 ao 5. O tema é uma cura maravilhosa. Ezequias era o rei de Judá, um homem temente a Deus, que andava com retidão diante do Senhor. Ele adoeceu e recebeu uma notícia da parte de Deus através do profeta Isaías. O profeta avisou a ele que ele tinha que colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Que notícia, não é verdade? Uma notícia triste. Mas apesar de tudo, houve aqui uma oportunidade da parte de Deus para que ele pudesse colocar sua casa em ordem. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entro, Pai, na Tua presença, para Te pedir, Senhor, que me perdoe. Perdoe-me por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Perdoe, Pai, cada um de nós. É o que eu Te peço, Senhor. E Te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade de poder falar da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, se faça presente e fale aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados. Aqui no capítulo 38 do livro de Isaías, nos diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você morrerá. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de que, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Pai de misericórdia, não é verdade? Aqui, meus amados irmãos, o rei Ezequias recebeu uma notícia que nenhum de nós gostaria de receber, não é verdade? Ezequias, ele não estava preparado para partir, porque aqui o Senhor diz a ele: ponha a sua casa em ordem, porque morrerá desta enfermidade. Aqui nos traz uma lição.
que não sabemos, não temos o controle de qual vai ser o nosso dia. Qual será a nossa hora, o nosso momento? Quando o Senhor Jesus vai voltar para nós? Pode ser em forma de muitas pessoas, mas pode ser também de uma forma única, só você. Temos que estar preparados. Não podemos fazer como o rei Ezequias, que teve uma vida agradável ao Senhor, fez tudo que o Senhor aprovava. Mas, no fim de tudo, Ezequias teve um desvio no seu comportamento, na sua atitude. Ezequias já não estava mais fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, porque se assim não fosse, ele não teria recebido essa ordem para colocar a casa em ordem. Não é verdade? Esse foi o decreto que o Senhor, o nosso Deus, determinou para Ezequias e disse que ele ia morrer daquela enfermidade. Meus amados irmãos, é necessário que eu e você, que todos nós venhamos estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. Não é verdade? Nenhum de nós temos o poder e nem a autoridade dada por Deus de saber qual é esse momento. Aqui o rei Ezequias diz que ele fez tudo que aprovava ao Senhor. Vamos ler aqui, 2 Crônicas 32, versículo 24 em diante, que diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitas riquezas, muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósito para guardar prata, ouro, pedra preciosa, especiarias, escudo e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazém para estocar trigo, vinho e o azeite. Fez ainda estábulos para seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Constituiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muita riqueza. Foi Ezequias que bronqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia vieram, uma delegação para perguntar-lhe acerca dos sinais miraculosos que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração de Ezequias. Deus deu a Ezequias uma rica oportunidade,
Mas o coração, fala aqui, o coração de Ezequias, ele já estava cheio de orgulho, cheio de soberba. Porque Ezequias, ele fez um bom reinado. Foi um homem que fez tudo que agradava ao Senhor. Ele foi diferente do pai dele. As atitudes dele não foi a mesma que o pai. O pai dele não fez um bom reinado. O pai dele servia a outros deuses, levantava altar para a idolatria. Mas Ezequias não. Ezequias fez um bom governo, diferente do pai dele. Mas mesmo assim, ele deixou o orgulho entrar. E o que aconteceu com ele foi isso. O Senhor disse a ele que ele ia morrer. Decretou a morte de Ezequias. Mas Ezequias virou as costas para a parede. Isso é um sinal de humilhação, um sinal de arrependimento. Ezequias estava dando as costas agora para tudo que ele achava que era importante. Ele estava dando as costas, virando as costas para o mundo, para as coisas que não havia mais aquela importância, que encheu o coração dele de orgulho e de soberba. E, meus irmãos, não é diferente. Às vezes estamos assim, oprestes a fazer a mesma coisa. Quando somos usados por Deus, fazendo aqui a obra do Senhor, ou quando mesmo a gente faz uma obra em prol da sociedade, ou que a gente seja abençoado, que conseguimos juntar riquezas, a gente começa a encher o nosso coração de orgulho. E isso não agrada a Deus. Diz que todo aquele que se exalta, ele será abatido. Só tem alguém que pode nos exaltar, é o Senhor. Mas quando essa exaltação parte de nós mesmos, a queda está próxima. Foi aqui o resultado de Ezequias. Mas Ezequias, ele chorou amargamente e ele se arrependeu. E antes que o profeta chegasse no pátio, o Senhor já estava mandando ele voltar. O Senhor ouviu o choro, ouviu o gemido de Ezequias. O Senhor ouviu o que o coração dele falava, com profundo arrependimento por tudo que ele tinha feito. Mas Ezequias também lembrou ao Senhor tudo aquilo que ele tinha feito. Como tem aqui em Isaías 43, versículo 26, diz assim: relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Amém? Foi isso aqui que o rei Ezequias fez. Ele relembrou o passado dele. Ele relembrou tudo aquilo que ele tinha feito. Ele apresentou a Deus os seus argumentos. E o Senhor assim teve misericórdia, porque Deus não tem prazer em destruir o homem. O prazer do Senhor é nos dar vida e vida com abundância. Ele não fez aqui como aquele fazendeiro
de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Tem muitas pessoas agindo dessa forma. Ezequias teve essa oportunidade de parar, de olhar para si. Quando ele recebeu aquele decreto, ele tomou um susto. Talvez ele não tinha nem se dado conta do que ele estava fazendo, da direção que ele estava indo. Porque foi assim com Lucifer. Lucifer era um anjo do Senhor. E o que ele fez? Ele se encheu o coração dele de orgulho, porque se achava ele mais belo, mais bonito do que Deus. Porque diz que o Senhor não tinha formosura nenhuma. Era como a raiz de mandioca. Mas dizem que Lucifer era um anjo muito bonito. Tinha muita beleza. Ele era o maestro. Tocava para o Senhor. Mas ele quis ser mais do que Deus. Ele encheu o coração dele de orgulho e de soberba. E o resultado dele foi a queda. E aqui, meus amigos e irmãos, temos que olhar para nós mesmos. Temos que vigiarmos a nós mesmos. Não é vigiar o outro, mas cada um vigia a si. Vigie quais as suas atitudes, o que tem dentro do seu coração, o que é que está entrando na sua mente. Porque o Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O Senhor é contra a riqueza? Não, pois Ele é rico. E o Senhor quer que nós, como filhos, nós somos herdeiros, que a gente tenha essas riquezas aqui que Ezequias teve, ouro, prata. Mas o que é que acontece? Não podemos botar o nosso coração nas nossas riquezas. Não temos que nos achar que somos melhor do que os outros. E aqui Ezequias, ele teve um tempo para se arrepender, ele foi avisado. Mas se ele não tivesse sido avisado, se Jesus tivesse voltado para ele naquele dia sem dizer nada a ele, o que seria de Ezequias? O que seria do rei Ezequias? Tinha feito todo aquele trabalho, ter servido a Deus com grande excelência, fez tudo que aprovava a Deus, derrubou o altar de Baal. O rei Ezequias, olhando aos olhos humanos, perfeito, perfeito, não dá para você ver um defeito nele, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações. Deus sabia o que ele tinha no coração dele, Deus sabia que ele tinha orgulho, que ele estava vaidoso por ter tantas riquezas. E como tem aquela passagem, né, que diz, Senhor, Senhor, eu não fiz tantas coisas em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, eu fiz o paralítico andar, eu fiz o mudo falar, eu fiz tantas coisas, eu evangelizei, eu ganhei tantas almas para ti, eu trabalhei duro. E o que é que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Era o caso aqui do rei Ezequias. Ele fez tudo que aprovava a Deus, mas teve um momento na vida dele que ele saiu, que ele estava perdendo a direção. Dinheiro é bom, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aqui teve também um fazendeiro, em Lucas 12, 20, que ele não pensava em mais nada, ele não fazia nada, ele não tinha tempo para Deus, ele não reconhecia Deus como o seu Senhor,
o senhor da sua vida. O senhor dele era o seu trabalho, era a sua riqueza. Ele só pensava em ter prosperidade. Talvez em deixar herança para os seus filhos, para a sua família, eu não sei. Aí diz aqui, mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O Senhor que faz uma pergunta, louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que é que tu tem para dar? Essa mesma pergunta o Senhor faz para mim e para você e para todos nós. E para quem? Para quem é que você está correndo tanto? Deixando sempre Deus de lado. Isso não agrada a Deus. Verdadeiramente, isso não agrada a Deus. Vamos ter o cuidado para não se perder, porque não vai adiantar nada a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. O mais importante de tudo é a salvação, porque o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Com toda a certeza, por maior que seja, mas o Senhor nunca tirou os olhos de cada um dos seus filhos. Ele tem cuidado de nós. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Aqui em Provérbio diz assim, todos os caminhos do homem lhe parece puro, mas o Senhor é quem avalia o seu espírito. Ezequias aqui pensou que o caminho dele estava correto. O que ele estava fazendo para ele de errado? Nada. Os caminhos dele para ele estavam retos. Mas o Senhor fez uma avaliação no coração dele e encontrou um coração vaidoso, um coração cheio de orgulho. Um homem que talvez já estava deixando as coisas de Deus de lado. Esse foi o pecado dele, foi o erro dele. Por isso o Senhor deu esse decreto a ele. Que a gente não venha fazer como o rei Ezequias, se encheu o nosso coração de orgulho. Mas glória a Deus que Ezequias, ele teve humildade. Ele teve humildade no coração dele e ele tinha respaldo diante de Deus. Sabemos que não é pelo merecimento, é pela fé. Mas ele viveu uma vida de retidão ao Senhor, foi pela fé. Foi porque ele tinha fé, não foi porque foi fácil. O rei Ezequias lutou contra o rei da Síria, os inimigos de Deus, o próprio Satanás. Ele destruiu muito altar levantado a Baal. Ele fez tudo que agradava ao Senhor, mas ele por um momento se desviou, mas ele pôde dizer ao Senhor, lembra-te, Senhor, de que como tenho te servido com fidelidade, devoção, e tenho feito o que te aprova. E ele chorou amargamente. Graças a Deus, Ezequias, ele tinha um bom exemplo, que era o Davi. O rei Davi como exemplo. Ele não se espelhou no reinado do seu pai, nas atitudes do seu pai, no caráter do seu pai. Ele fez como Davi. Davi era um homem grato, um homem que errou, mas um homem que trabalhou muito. Muito. O seu reinado foi um reinado de honra ao Senhor, de glórias. Fez tudo que Deus aprovava, fez tanto que chegou a ser chamado do homem segundo o coração de Deus. E aqui no Salmo 116, o salmista diz assim, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias vieram sobre mim, aflições e tristeza
me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor, que eu e você venha ter no nosso coração essa confiança, essa gratidão nas horas da aflição, que só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos proteger. Davi aqui reconhecia e dizia: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu estava sem força, Ele me salvou. Retorne o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos da lágrima e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que dito estou, muito aflito, em pânico. Eu disse: ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o seu nome e cumprirei para o Senhor os meus votos na presença de todos os povos. Aleluias, glória a Deus. Que você venha fazer e que eu venha fazer como salmista, que a gente venha reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Ele diz aqui que o Senhor ouviu as lágrimas dele, o Senhor ouviu o seu pedido de socorro, e assim o nosso Deus é comigo e é com você. Só terminando aqui, concluindo essa mensagem, que vocês venham dar atenção para a palavra de Deus, venha colocar a sua casa em ordem. Todos os dias temos que estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas vamos tirar toda a sujeira, toda a imundícia do nosso coração, para que o Senhor possa habitar. Vamos retribuir toda a bondade de Deus, toda a misericórdia, porque Ele diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Vamos fazer como o Ezequias fez. Depois de tudo, ele reconheceu o favor e a misericórdia de Deus. E aqui continuando na leitura, no versículo 9 diz assim: depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, o rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tiraram de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me encortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei paciente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um andurão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para o céu. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Aqui ele canta esse cântico ao Senhor, reconhecendo dos seus erros, reconhecendo que só o Senhor tinha o poder de livrar ele da morte, do laço do passarinheiro. E ele diz: Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito.
Tu me restauraste a saúde, ele aqui reconhece, e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela sua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais cantam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantarei com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, eu termino aqui essa palavra. E vocês venham colocar no seu coração o desejo verdadeiro de ser grato, fiel a Deus. Que venha colocar sua casa em ordem todos os dias ao se deitar, que a gente venha refletir o que eu fiz durante o dia, qual foi as palavras que eu disse, qual foi a minha atitude. Essa é uma rica oportunidade que o Senhor tem da gente voltar atrás dos nossos erros, da gente colocar a nossa casa espiritual em ordem, deixar o Senhor fazer morada e agradecer, como aqui ele diz, né, que foi para o benefício dele que ele tanto sofreu. Tudo o que Ezequias sofreu, ele reconheceu, como diz em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim Ezequias pôde contemplar com a misericórdia e a graça de Deus. O Senhor renovou, né, os votos com ele, dando a ele mais 15 anos, e ainda deu uma prova, porque ele mesmo não estava nem acreditando. Mas vamos ficando por aqui, para não ficar muito extensa essa mensagem. Então, põe a sua casa em ordem. Eu também vou lutar para pôr a minha casa em ordem. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e curta essa mensagem. Dê aí o seu joinha, compartilha e vamos levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Amém, povo abençoado de Deus. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que venho te agradecer, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, porque a cada dia, meu Pai, o Senhor renova a sua misericórdia para com todos nós. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a andar por caminhos retos, a fazer, meu Pai, tudo aquilo que te agrada. Cria em nós, meu Pai, um coração segundo a tua vontade e tira de mim e tira de todos nós, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de rebeldia, de orgulho, de vaidade, tudo, meu Pai, que nos separa de Ti, em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai, que podemos fazer, meu Pai, para oferecer a Ti, Senhor? Cria em nós, meu Pai, um coração perfeito, agradável a Ti, em nome de Jesus. Tudo que queremos, meu Pai, é nos oferecer ao Senhor como oferta viva no seu altar. Louvado seja Deus. Aleluias, aleluias. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Amém. E glória a Deus. Que todos vocês fiquem com Deus. Amém. Tchau.